Boa noite, almas queridas. Sejamos todos bem-vindos e que a paz seja em nós e entre nós, nos envolvendo em energias de amor e luz, em nome de Jesus. Visando o melhor entendimento sobre a proposta dos nossos estudos para esta noite abençoada, peço licença para, inicialmente, prestar algumas informações que se fazem necessárias. Vamos falar da bibliografia utilizada e dos créditos a eles endereçados, aos autores e às obras. Mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, psicografia de Divaldo Franco. Livro Agora é o Tempo, mensagem 22, de Emmanuel e Chico Xavier. Livro Fonte Viva, mensagem 81 e 105, também de Emmanuel e Chico Xavier. Livro Abrigo, mensagem 7, também de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Livro Vinha de Luz, também, mensagem 159, também de Emmanuel e Chico Xavier. Livro Alvorada do Reino, mensagem 4, também de Emmanuel e Chico Xavier, na sua psicografia iluminada, abençoada. Livro Elucidações Evangélicas, capítulo 18, de Luiz Antônio Saião. Como embasamento doutrinário, nós utilizamos o capítulo 24, itens 1 a 7, do Evangelho segundo o Espiritismo: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Diz a mensagem do Dr. Bezerra, recebida por Divaldo Franco, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, ocorrido no dia 18/4/2010, em Brasília. O Dr. Bezerra, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, deixou-nos uma mensagem que é extremamente oportuno relembrá-la, pois nela o querido benfeitor nos diz que estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Que a grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos, que retroceder não é mais possível. Que todos nós, antes de mergulharmos na indumentária carnal, firmamos um compromisso com Jesus de servi-lo com abnegação e devotamento, que prometemos que lhe seríamos fiéis, mesmo que nos fosse exigido sacrifício. Que tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência do corpo ou fora dele. Que seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho, o testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que nos amam, o testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Que o planeta experimentará suas mudanças físicas, geológicas, mas que as mudanças morais não podemos mais adiar. Que sejamos nós aqueles espíritos, espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, mas que nós guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Que o nosso escudo seja o amor, as nossas ferramentas o amor,
e a nossa vida um hino de amor, pois Jesus espera por nós. Almas queridas, para o desenvolvimento do tema proposto, tomamos como inspiração os registros bibliográficos referenciados e como roteiro de luz, para efeito de estudos, nos valemos das obras de respectivos autores na composição, no desenvolvimento e nos comentários elucidativos, para os quais, com profunda gratidão, direcionamos os respectivos créditos. Humildemente, solicitamos o amparo desses benfeitores que, em nome de Jesus, buscam iluminar as nossas consciências, nos despertando para as necessidades de assumirmos a tarefa abençoada com as quais nos compromissamos com Jesus, de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Os benfeitores nos esclarecem que os opositores da luz se esforçam por todos os meios possíveis para não serem desalojados das sombras em que se acomodam. Isso, porém, não quer dizer que devamos estar enclausurados na torre das aquisições espirituais que porventura já tenhamos alcançado, nos sentindo superiores, criticando, julgando e condenando, esquecidos da sombra que ainda reside em nós. Pai, não nos deixeis cair em tentação. De certo que o Senhor não exige nos convertamos em transformadores mágicos, que arranquem os inimigos da luz dos esconderijos em que se disfarçam nas trevas, mas espera que sejamos nós, onde estivermos, alguma réstia de luz em favor deles, através de algum gesto de tolerância e de amor. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, deu a eles, e consequentemente a todos nós que nos dizemos cristãos, principalmente aos espíritas cristãos, uma grande responsabilidade na terra. Porque a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base, o amor, a devoção, a abnegação, a entrega, o devotamento. Se já nos compenetramos da lição do Cristo e nos interessamos em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Sabemos que cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, é necessário que nos transformemos no Evangelho vivo. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos, auxiliando indistintamente, e não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como um apelo à pregação sistemática e se empenham em veementes discursos por toda parte. Outros admitem que o Senhor lhes impõe a obrigação de incomodar os vizinhos
através de propaganda compulsória da crença segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, e nós temos. O recurso, nós temos. A vida. Porque nossa existência é a candeia viva. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo ou de nossa vaidade, ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes, porque ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Devemos pregar as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em nossos lábios. Falar com parentes e amigos, para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não esqueçamos que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de nós mesmos. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Transformemos as nossas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de nossa boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a nossa vida em Cristo passará realmente a brilhar. O conhecimento do Evangelho é sol na alma. Por isso o Mestre nos recomendou situar a lâmpada sobre o velador, nos exortando de modo incisivo: brilha a vossa luz diante dos homens. Compreendendo então a responsabilidade de que somos investidos, esposando a boa nova por ninho de nossos sentimentos e pensamentos, busquemos exteriorizar a flama renovadora que nos clareia por dentro, a fim de que a fé não seja uma palavra inoperante em nossas manifestações, onde repontem espinheiros da incompreensão. Sejamos a bênção do entendimento fraterno. Onde esbraveja a ofensa, sejamos o perdão que a serena e edifica. Onde a revolta incendeia os corações, sejamos a humildade que restaura a serenidade e a alegria. Onde a discórdia ensombre o caminho, sejamos a paz que se revela do auxílio eficiente e oportuno. Não nos esqueçamos de que a luz brilha dentro de nós. Não ocultemos seus raios vivificantes sob o espesso velador do comodismo, nas teias do interesse pessoal. Não nos esqueçamos de que o sol alimenta e equilibra o mundo inteiro sem ruído, amparando o verme e a flor, o delinquente e o santo, o idiota e o sábio em sublime silêncio.
compreendamos que a lâmpada do Evangelho não pode fulgurar através de acusações ou de amarguras. Enquanto a ventania compele o homem a ocultar-se, a claridade matinal, tépida e muda, o encoraja ao trabalho renovador. É novo tempo, é novo dia. Inflamando o coração do luzeiro do Cristo, saibamos entender e servir com Ele, sem azedumes e sem crítica, sem reprovação e sem queixa, na certeza de que o amor é a garantia invulnerável da vitória imperecível. Aprender sempre, para melhor conhecer e servir, é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Hoje, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Eu não faço senão a vontade do Pai. Não podemos e nem devemos nos iludir com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Que ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Que brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas que permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinarem as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a desconfiança e a expectativa de que algo insólito aconteça. Não nos esqueçamos de que somente infundindo, aglutinando, unindo o pensamento, o verbo e a ação, ou seja, o pensar, o falar e o agir, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Então, não olvidemos que todos os perseguidores da luz são são habitualmente enfermos de espíritos acomodados ao mal. Muitos trazem no peito o vulcão do ódio, exalando os fluidos comburentes do fogo devorador, que lhes consome a vida, a se enovelarem pouco a pouco nas teias da loucura, quando o crime não lhes colhe a existência. Outros transportam no coração a chaga da cobiça ou da inveja, a verminar-lhes o ser com larvas e vibriões astrais. Outros se abismam nos labirintos da ambição desregrada, abrindo para si mesmos a cova de dor a que descerão para a bênção expiatória. Outros sofrem no imo da alma a infestação do vício que os transforma em presa fácil dos empreiteiros da sombra, e quase todos padecem na própria mente o assalto da ignorância em que se fazem desavisados, instrumentos soezes da miséria e da insânia em verdadeiro flagelo público. Renteando com eles, pobres irmãos nossos que se elegeram na condição penosa de detratores, trata-os por doentes necessitados de socorro e medicamento. Conhecendo-os de perto, lembrou Jesus no monte da bem-aventurança, reservada no mundo aos que exerçam o perdão e a misericórdia. E é ainda por esse motivo que, à última hora, circulando por entre eles, nos tormentos da cruz, o Senhor recomendou-os à tolerância divina, e ao invés de aceitar-lhes injúrias e desafios, preferiu segregá-los no hospital da oração.
almas queridas. Chegamos ao tempo em que tudo tem que ser esclarecido, não certamente de modo completo, mas tanto quanto exija e comporte o nosso adiantamento. Principalmente, não nos esqueçamos de que da pureza da nossa consciência é que depende a intensidade da luz que tudo nos clareará. Por isso que dessa pureza é que depende o sermos bons espíritos e, conseguintemente, assistidos, inspirados, protegidos e guiados no conhecimento da verdade, como são os espíritos bons. Não desconheçamos que a ciência é fonte de luz para o desenvolvimento da nossa inteligência, fator importante de progresso intelectual. Mas que nos aproximemos cautelosos dessa fonte, porquanto, com o ministrar, o saber e o poder, a ciência muitas vezes inocula no espírito o veneno do orgulho, que é a perdição do homem. Conjuguemos devidamente os dois elementos, moral e ciência, e teremos toda a luz de que necessitamos, e seremos luz do mundo e sal da terra. Para que aprendamos o pensamento do Divino Mestre nesse passo, precisamos compreender bem que o sal, substância incorruptível e preservadora de toda a corrupção, representa aqui o conhecimento que já possuímos da verdade, por efeito dos ensinamentos que tenhamos recebido e que nos cabe divulgar. Mas se o sal perde o sabor, se fica insípido, se torna inútil, para mais nada presta, senão para ser posto fora. Nossa moralidade, nosso amor a Deus, nossa submissão às leis divinas, nossa fiel observância de todos os mandamentos que vêm de Deus e do seu Cristo, decorrendo tudo isso do aproveitamento daqueles ensinos, são o que nos constitui o saber. Se não houver esse aproveitamento, se nos deixarmos dominar por maus pendores, perderemos de vista a meta que nos cumpre atingir. Perderemos igualmente o sabor, nos tornando sal insípido, e teremos que ser postos fora, o que significa teremos que ser afastados dos convívios, dos que conservaram o sabor, e submetidos para readquiri-lo a sofrimentos e torturas morais na erraticidade, adequados a tal efeito, e depois a reencarnação na Terra, ou em planetas inferiores a este, onde por meio das provas correspondentes aos nossos delitos, nos purifique e nos eleve intelectual, espiritual e moralmente. Assim, a época da regeneração humana tem que vir em que somente espíritos bons deverão habitar o nosso mundo. Nessa época, os que tendo até então aí encarnado, se conservarem culpados e rebeldes, estacionários na senda do progresso, serão afastados dele, lançados fora. Irão reencarnar em mundos apropriados às suas condições morais, onde terão que permanecer até que lhes ache vencida a obstinação no mal e a cegueira voluntária. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. De modo particular, as figuras do sal da terra, da luz do mundo, da lâmpada que se não deve esconder, para que possa alumiar e esclarecer, se aplicam aos que se constituem propagadores de uma parcela da verdade divina, apóstolos de uma revelação vinda do alto. Como divulgá-la? Como nos cumpre? Pela palavra e pelo exemplo.
Se constituímos o sal que preserva da corrupção as almas, a luz que ilumina as consciências, a lâmpada cujo foco possamos atrair os que anseiam por sair das trevas em que caíram. Assim, nós espíritas somos no presente, ou devemos ser, o sal da terra, a luz do mundo, relativamente à revelação nova, como os apóstolos e os discípulos do Cristo o foram, relativamente a que ele trouxe à humanidade. Tu és divina energia, um ser em evolução, construindo no dia a dia um tesouro no coração. Se os teus olhos forem bons, luminoso corpo terás, e na vida os mais belos dons, como bênçãos receberás. Com o querer, saber e amar, terás a fé raciocinada, iluminando o teu caminhar, abençoando a tua jornada. O amor que há em ti tu doarás, e o que pedires não te faltará. Dando de ti também receberás, do céu a providência virá. O amor como um sol brilhará, e o bem pelo bem se fará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Jesus é a luz que te guiará, e em trevas não te deixará. Ajuda-te que o céu te ajudará. O Pai nada a ti negará, e a terra regenerará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Ide e exemplificai. Brilhe a vossa luz, em nome de Jesus, com Jesus e por Jesus, paz e luz.